Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das obras mais importantes sobre educação, Pedagogia da Autonomia, do grande Paulo Freire. A ideia aqui é a gente desconstruir aquela noção de que ensinar é só, sabe, transferir conhecimento. Vamos ver que é algo muito mais dinâmico e transformador. Então vamos lá. A gente parte de uma pergunta que é, na verdade, o coração do livro todo. Será que ensinar é só isso? Alguém que sabe tudo simplesmente despejando um monte de informação na cabeça de quem está aprendendo? Paulo Freire chega e diz não, de jeito nenhum. E é justamente essa negativa que abre um leque de possibilidades incríveis. E olha só que interessante esse contraste. Pensa bem. De um lado, a gente tem aquele modelo mais antigo, né? Onde quem estuda é basicamente um receptor passivo. E o mais importante é decorar, memorizar. Já do outro lado, na proposta do Freire, a coisa muda completamente. A gente está falando de alguém ativo, que participa, que constrói o próprio conhecimento e, o principal, desenvolve o pensamento crítico. A diferença é brutal, é deixar de ser um copo para ser uma fonte. Ok, mas para a gente entender a solução que o Freire traz, primeiro a gente precisa dar nome ao problema que ele criticava. E o nome que ele deu é genial e muito forte: educação bancária. Essa metáfora do banco é perfeita, né? Pensa comigo. O professor tem o capital, que é o conhecimento. E ele vai lá e deposita esse capital na cabeça dos estudantes, que são vistos como se fossem umas contas correntes, zeradas, só esperando para serem preenchidas. É uma via de mão única. Nesse esquema não tem espaço nenhum para troca, para criação, nada. E aí que está o pulo do gato. A questão do poder por trás disso tudo. O saber vira uma espécie de doação, sabe? Como se alguém muito sábio estivesse dando uma esmola de conhecimento para quem não sabe nada. Isso cria uma hierarquia super rígida. De um lado, quem sabe, do outro, quem não sabe. Para o Freire, esse tipo de relação não liberta ninguém. Pelo contrário, oprime. Beleza. Se a tal da educação bancária é o problema, então qual seria a solução? Bom, para Paulo Freire, o caminho é repensar a relação mais básica que existe dentro de uma sala de aula, a relação entre quem ensina e quem aprende. E essa frase aqui, curta e grossa, é simplesmente o coração da obra. Não há docência sem discência. Ou seja, não existe o ato de ensinar sem o ato de aprender. O que o Freire está dizendo é que essas duas coisas não se separam de jeito nenhum. Uma não existe sem a outra. É como se fossem os dois lados da mesma moeda. E aqui a gente vê direitinho como isso funciona na prática. É um ciclo, uma via de mão dupla mesmo. Olha só, o professor ensina, claro, mas quando ele se prepara para ensinar, quando ele ouve uma pergunta que nunca tinha pensado antes, ele também aprende. E o aluno? Bom, o aluno aprende com o professor, mas quando ele questiona, quando ele traz a experiência dele, ele também está ensinando. A sala de aula vira, então, um lugar de troca, de construção conjunta. Certo, então se o lance não é só transferir, mas sim criar conhecimento junto, como é que a gente faz isso na prática? O que se espera de um educador que quer seguir por esse caminho? E aqui vem um ponto fundamental. Não adianta só saber muito sobre um assunto. O educador, nessa perspectiva, precisa de outras qualidades, qualidades bem humanas. É preciso ter humildade para admitir que não sabe de tudo, sabe? Curiosidade para nunca parar de aprender e, claro, um respeito profundo pela autonomia de quem está aprendendo, pela capacidade da pessoa de pensar por si só. E olha que legal, ele fala de alegria e esperança. Elas não são só um bônus, são combustível desse processo. E no fundo, o grande objetivo disso tudo é que o aprendizado faça sentido, que a ficha caia de verdade. O conhecimento não pode ser uma coisa de outro planeta, totalmente desconectada da realidade. Pelo contrário, ele tem que se conectar com a vida, com a cultura, com as experiências de quem está ali aprendendo. É a partir desse ponto de partida que construir um saber novo se torna algo possível e, principalmente, relevante. Agora a gente vai para um nível um pouco mais profundo da discussão. Porque para Paulo Freire, educar não é só uma questão de técnica, de método, não mesmo. A educação tem uma missão, um propósito que é, em sua essência, ético e político. E esse talvez seja um dos pontos mais polêmicos e importantes do pensamento dele. Para Freire, não existe educação neutra. Ponto. Toda e qualquer prática de ensino, queira ou não, acaba favorecendo um certo tipo de sociedade, um certo tipo de pessoa. A grande questão, então, não é se a educação é política, mas sim a serviço de quem e de que ela está. E aí que entra o projeto de educação do Freire.
A meta final não é, de forma alguma, fazer as pessoas aceitarem o mundo como ele é, se conformarem. É exatamente o oposto. É dar as ferramentas para que todo mundo possa ler o mundo de forma crítica e, o mais importante de tudo, agir para transformar esse mundo num lugar melhor, mais justo. E todo esse papo, toda essa construção, nos leva ao conceito que dá nome ao livro e que amarra todas essas pontas: a busca pela autonomia. No fim das contas, o grande objetivo é esse aqui. Não é só sobre formar bons profissionais ou gente que tem um monte de informação na cabeça. É muito mais do que isso. É sobre formar cidadãos completos. Pessoas que pensam com a própria cabeça, que questionam as coisas e que se sentem parte da responsabilidade de construir uma sociedade melhor para todo mundo. E a gente termina com uma provocação, uma pergunta, que na verdade ecoa tudo que o Paulo Freire pensava. Se a gente olhar para os desafios que temos hoje, no nosso tempo, de que forma essa ideia de uma educação que liberta, que incentiva a autonomia e o pensamento crítico pode de fato nos ajudar a construir um futuro diferente? O livro dá várias pistas, mas a resposta final, essa precisa ser construída por todos nós, no dia a dia.